Queridos irmãos, uma alegria estar aqui com vocês novamente. No último domingo nós tivemos na igreja, tivemos um sermão sobre o capítulo 12 inteiro de Atos e por problemas técnicos nós não conseguimos deixar registrado no YouTube. Então eu decidi regravar o sermão aqui de casa, como nos velhos tempos de pandemia. Então nós vamos ter aqui novamente esse sermão que foi pregado no domingo na igreja. Assim os irmãos têm acesso pelo menos ao conteúdo que foi pregado, alguns irmãos que não estiveram e outros que queiram rever o que nós conversamos ali. Atos capítulo 12 é um texto que eu dei o título de Três Homens e Três Destinos, né? Os irmãos sabem que eu gosto de dar um título bem hollywoodiano, eventualmente, aos sermões, assim os irmãos podem gravar um pouquinho melhor. E eu quero lidar então com esse capítulo 12 de Atos, um capítulo que trata a história de três homens. E que cada um desses três homens teve um destino diferente ali no texto. E então nós vamos lidar justamente com esses três homens e como Deus operou a história de cada um deles. E então nós vamos fazer assim, nós vamos ler o texto e vamos recontar a história de cada um desses homens, recontar o destino deles, trazer para vocês como foi, e a partir da história de cada um deles eu quero tirar brevemente algumas lições teológicas aqui do que a gente pode inferir da história desses três homens a partir do que foi de fato o que Deus fez na vida deles, ok? Então, abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vamos começar a leitura agora de Atos 12, 1 e 2, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Essa é a primeira história que eu quero trazer para vocês. A história de um homem, de Tiago. E a palavra que vai definir a história de Tiago nessa história é o martírio. A história de Tiago, ela é uma história, como eu diria, curta e grossa. Curta e bruta. Curta e feia. Quero lembrar aos irmãos que o capítulo anterior terminou justamente com a Antioquia, a igreja de Antioquia, enviando uma oferta pelas mãos de Saulo e de Barnabé para a igreja de Jerusalém. E é como agora se o cameraman fosse junto com Saulo e Barnabé ali para a região da Judéia, para a região de Jerusalém, e o que vai acontecer agora o que vai ser narrado para a gente são acontecimentos que Paulo e Barnabé testemunharam quando estavam na Judéia. E o primeiro cenário, então, que eles estão aqui na Judéia, tem que ver com a morte, o martírio de Tiago. Quem é esse Tiago? Esse Tiago é aquele que é o irmão de João. Tiago é um personagem muito interessante no Novo Testamento. Ele é alguém que, embora seja muito próximo de Jesus, junto com Pedro e João, Tiago é alguém que nunca lida com Jesus sozinho. Normalmente ele lida com Jesus quando ele está com o irmão dele. Então, ele vem até naquela música, Pedro, Tiago e João no barquinho no Mar da Galileia, porque esses três apóstolos, esses três discípulos, são personagens centrais ali da trama dos evangelhos. E Tiago é um homem que tem uma personalidade muito forte. Em Lucas capítulo 6 ele é chamado por Jesus, mas já em Marcos capítulo 3 ele recebe o apelido de filho do trovão, justamente porque ele queria mandar fogo do céu para algumas cidades. Então provavelmente ele é um pouco mais velho que João, ele é o irmão mais velho, considerando-se que havia o costume na época de citar primeiro o irmão mais velho, e Tiago sempre é citado à frente de João nas listas em que os dois aparecem. E Tiago é aquele que testemunha, junto com Pedro e junto com João, dos maiores, dos grandes acontecimentos da vida de Jesus. Ele, por exemplo, está com Jesus quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Ele está com Jesus quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração. Ele está com Jesus quando Jesus está no Getsêmani. Ou seja, ele esteve com Jesus no maior milagre, ressurreição, no momento de maior glória,
que é o Monte da Transfiguração, e no momento de maior angústia, que é no Getsemane. Então, observe que é alguém extremamente próximo de Jesus. E só que no livro de Atos, entretanto, Tiago mal aparece no livro, ele só é citado nominalmente no capítulo 1, versículo 13, e depois, quando ele aparece, é justamente por conta dessa notícia em que ele vai ser morto por Herodes. Então, ele é preso e morto por Herodes. Herodes maltrata a igreja, oprime a igreja, e a mando de Herodes, então, Tiago é morto à espada. Nós estamos falando provavelmente do ano 44 da era cristã, 11 anos depois da morte de Jesus. Uma morte injusta, uma morte violenta, essa expressão de Herodes maltratar a igreja mostra um pouquinho da sua crueldade. E, sobretudo, a morte de Tiago é uma morte em termos humanos, uma morte precoce. Então, assim, ao contar a história de Tiago, o que salta aos olhos para a gente é a palavra martírio. Ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Uma morte violenta, uma morte injusta, uma morte cruel, uma morte precoce. Essa é a primeira história, esse é o primeiro destino de um homem. A primeira história de Tiago, e o destino de Tiago nessa história é o martírio. Eu quero ver com vocês agora a segunda história, que é a história do apóstolo Pedro nesse episódio. E nós vamos estudar um pouquinho, ler a história, eu vou ler a história de Pedro aqui. E depois de ler a história de Pedro, eu vou recontar essa história, uma história bem interessante que tem nesse capítulo aqui. Diz assim o texto bíblico: vendo que essa morte de Tiago agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia muita gente se reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Se a história de Tiago, o que marca a história de Tiago é a palavra martírio, o destino de Tiago é o martírio,
O que marca a história do apóstolo Pedro nesse episódio o seu destino é o livramento. A história de Pedro começa com a ideia de que Herodes, ao matar Tiago, Tiago era o terceiro na hierarquia dos apóstolos, digamos assim. A turma gosta. Os judeus gostaram da ideia. Opa! Aê, morreu, hein? Então, Herodes, que é político, ele quer então manter sua popularidade. Ele percebe que esse negócio de perseguir igreja, de matar apóstolo, isso dá ibope. E ele então manda prender Pedro e reserva Pedro para o julgamento que vai vir ali no período da após a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. E Pedro então ele é preso e Lucas descreve como são as guardas. Uma guarda reforçada com 2 times de 4 pessoas, são algumas algemas. Quando Pedro está dormindo aqui no episódio, Lucas descreve que o apóstolo está dormindo entre 2 soldados. Ou seja, é uma prisão de segurança máxima. O autor faz questão de enfatizar como aquela prisão ela era de fato bem guardada. E bem na véspera do julgamento em que Pedro seria provavelmente condenado no julgamento e depois morto, começa a tocar uma musiquinha. É aquele anjo de, provavelmente ou possivelmente, de Atos capítulo 5, que meio que se especializou em livrar apóstolos de prisão. E chega um anjo que é ninja e ele vai acordar Pedro. E ao acordar Pedro, é interessante que o texto diz que ele bate do lado de Pedro. Eu imagino que Pedro estava dormindo um sono profundo ali. E a cena fica cômica, meio quase que até o final agora. Porque o anjo tenta acordar o apóstolo. Quando o apóstolo acorda, aí vai, ele está descalço, ele tem que buscar sandália, ele vai, coloca o chinelo, ele está saindo, o anjo fala, volta, o que foi? Esqueceu a blusa, né? Parece que o anjo é mãe dele. Mas olha a blusa, não vai sair sem blusa de noite e tal. E eles vão saindo e as coisas vão se abrindo. E quando eles estão no meio da rua, pá! O anjo some. E Pedro estava achando que tudo aquilo era uma visão. Sabe quando você acorda de madrugada, no meio da noite, não sabe o que está acontecendo, né? E eu sou de me mexer muito de noite, e às vezes eu acordo aqui em casa, e aí eu tô do lado da cama. Já aconteceu de acordar, ter criança no quarto, e não saber como que eles foram parar lá. Enfim, mas no caso aqui de Pedro, então ele está de madrugada, o anjo acorda, ele de repente se vê na rua e pá, ele fala, nossa, não era uma visão, foi real. E aí começa uma coisa muito interessante, diz o texto que a igreja estava reunida em oração. Aliás, o texto menciona a igreja orando 2 vezes. Numa menciona a palavra igreja, na segunda vez não usa a palavra igreja, mas diz que havia bastante gente orando. E assim que então Pedro sai, se vê na rua ali, sozinho, ele vai para a casa de Maria, que é mãe de João Marcos. Turma, tem época que a igreja realmente ela precisa se dedicar à oração. Tem época em que as lutas externas ou às vezes internas são tão grandes que a igreja precisa orar. E a igreja está ali orando, só que a oração talvez dessa igreja não é como a igreja de Antioquia, que no capítulo anterior bastou uma profecia e eles já levantaram uma oferta. Aqui a igreja está orando e eu acho que eles não acreditam no que eles oram, não. Porque o que acontece? Pedro chega, bate na porta lá. Pedro chega e bate na porta. Vai uma moça abrir a porta. O nome dela aparece ali como Rod, que quer dizer rosa. A Rosinha vai abrir a porta. Uma moça que trabalhava na casa, que era crente, vai abrir a porta. E quando ela chega lá para abrir a porta, ela ouve e reconhece a voz de Pedro. E ao reconhecer a voz de Pedro, ela fica feliz. E ao ficar feliz, ela, em vez de abrir a porta, ela volta lá para dentro. E é interessante que ela chega e fala, olha, eu ouvi a voz do Pedro. Ela fica meio agitada assim. E a resposta da turma é, você tá doida.
eles não acreditam naquilo pelo que eles estão orando. E ela começa a insistir, e os caras falam, não, deve ser o anjo dele. Como assim o anjo? Que teologia é essa, né? Imitando a voz de Pedro, né? Eu até brinquei no domingo e quero registrar aqui para sempre, né? Se fosse na nossa igreja, podia até ser o Glaucio imitando a voz de Pedro, mas lá não tinha um Glaucio. Então, quando finalmente alguém decide então tomar coragem e abrir a porta, abre a porta e é Pedro. E quando é Pedro, começa aquele agito, Pedro, fica quieto, calma. Pedro pede silêncio e ele explica como ele foi liberto. E ele fala, avise a Tiago, esse Tiago aqui não é aquele que morreu, claro. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que é o líder da igreja, ali na igreja de Jerusalém. E Pedro fala, ó, avisa o Tiago, avisa os irmãos que eu estou bem. E Pedro vai para outro lugar. E essa história, então, esse é o destino de Pedro. O destino de Pedro nesse capítulo é marcado pelo livramento. A história de Pedro termina com o apóstolo em paz e o apóstolo em segurança. E chega então agora a última história do capítulo, que é de um outro personagem que aparece no comecinho, mas que tem um desfecho ainda nesse capítulo. Leia comigo aqui a próxima história, a história de Herodes. Diz assim: fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar, é a voz de Deus, e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Se na história de Tiago o que marca a vida dele é o martírio, na história de Pedro o que marca a vida dele é o livramento, na história de Herodes o que marca a história de Herodes é o juízo. Em vez de ser cômica essa história, ou cômico esse episódio, o episódio de Herodes ele é trágico. Só falar para os irmãos quem é esse Herodes aqui. Esse Herodes ele é neto do chamado Herodes o Grande, que foi o construtor de Cesareia e o construtor daquela fortaleza que o Cassiano esteve recentemente lá em Massada. Esse camarada aqui ele é sobrinho de Herodes Antipas, que é aquele outro que matou João Batista e condenou Jesus. E ele então ele é sobrinho desse Herodes, ele é chamado de Herodes Agripa. E ele é filho de um dos irmãos de Herodes Antipas, chamado Aristóbulo. Mas ele tem esse sangue assassino, né? Que nem o tio e que nem o vô. E ele comandava a Galiléia nesse período aqui, por volta do ano 44. Ele que manda então prender Tiago, ele que manda prender Pedro, ele mata Tiago, ele quer matar Pedro e não consegue. Nós sabemos muito pouco desse camarada, mas o que nós sabemos é que esse cara gosta de briga, hein? Gosta de confusão. Ele pune os guardas que, entre aspas, deixaram Pedro escapar. E ele vai para a cidade de Cesareia, depois desse episódio, vai para a cidade de Beira-Mar. E lá em Cesareia tem um trono que foi construído por Herodes o Grande, avô dele. E ele, para resolver uma questão de terras com a turma do Líbano, ali de Tiro de Sidom, ele marca uma audiência, as pessoas ali querem negociar, porque elas dependem das terras do rei. E ele chega e senta no trono, e quando ele chega, ele diz o texto que ele usa farda real.
traje real, vai com traje de gala. E ele faz um discurso tão eloquente que a turma começa a gritar: não é voz de homem, é voz de Deus. Não é voz de homem, é voz de Deus. E ele, todo orgulhoso, diz o texto que imediatamente vem um anjo da parte de Deus e pá! Mata o velho orgulhoso. Há uma música do cancioneiro gospel muito conhecida que é assim, olha lá. Um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor. Morreu comido de bicho, porque não glorificou. E hoje aqui nesta igreja tem fogo, poder e unção. Música pentecostal, né, turma? Se não quer ser comido de bicho, marcha logo com varão. E aí a música diz: mas se você não adorar, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Aí diz assim ainda, ó, quem fala mal do pastor vai ser comido. Essa é a história aqui dessa música, que foi feita justamente nesse episódio aqui, em homenagem, digamos assim, a Herodes, o terceiro, Herodes o Facínora, o matador de apóstolo. Flávio Josefo, que é um historiador judaico do primeiro século, diz que Herodes morreu com fortes dores estomacais e Josefo foi bem bonzinho, porque as escrituras dão a causa da dor estomacal e diz que ele morreu comido de verme. Quando há infestações de alguns vermes, a infestação é muito severa em alguém, diz que os vermes saem pela boca e pelo nariz. Então as pessoas conseguem ver os vermes em alguém. E aí é possível, talvez, então, que nessa morte de Herodes, ele tenha sido testemunhado pelas pessoas que era verme o problema dele. Morte absolutamente humilhante. Turma, são essas as três histórias e os três destinos que nós vimos aqui hoje. A história, então, de Tiago, cujo destino é o martírio, a história de Pedro, cujo destino é o livramento, e a história de Herodes, cujo destino é o juízo, e o juízo severo de Deus. O que essas histórias nos ensinam, e é isso que eu quero deixar para a gente no dia de hoje? Quais são as lições? Eu separei aqui 3 lições possíveis. Existem mais, talvez, aqui, mas eu separei 3 lições possíveis sobre essas histórias. A primeira lição é a lição do princípio que eu estou chamando de o princípio da individualidade do trato divino. E eu vou explicar para vocês o que é esse princípio. Deus tem uma história que ela é individual. Seja um crente, seja um incrédulo, Deus não lida com as pessoas no atacado, Deus lida com as pessoas no varejo. Na verdade, não é nem no varejo, é um a um. Por que com Tiago, apóstolo, é espada? Com Pedro, apóstolo, é livramento. Com Herodes, esse Herodes aqui é juízo. Mas com tantos outros camaradas que perseguiram a igreja ao longo da história, esses outros morreram de velho. Uma vez eu estava num médico das crianças, inclusive muito querido esse médico, e ele estava dizendo o seguinte: olha, tudo que você faz para um filho, você tem que fazer para o outro. Eu não sou contra, tá? Tentar fazer a coisa da forma mais igual possível. Mas na mesma época eu me lembro de que estava ouvindo, conversando com um pastor, que é um pastor que eu respeito, e não são tantos assim que eu respeito, mas isso eu respeito bastante. E ele disse algo interessante, ele disse que cada pessoa, cada filho numa família tem que aprender a conviver com as diferenças, mesmo eventualmente nas oportunidades e no trato com seus familiares e até com seus pais. E eu creio que é mais essa perspectiva bíblica do que Deus é obrigado a fazer tudo igualzinho com todo mundo, porque a realidade é que a vida não é assim. Nem as oportunidades são iguais, nem os dons são iguais, nem as bênçãos são iguais, nem as lutas são iguais.
Aliás, eu ouso dizer que cada um tem as oportunidades, as suas bênçãos, as suas lutas e as suas derrotas também, que são absolutamente únicas. Por que alguns têm dinheiro e outros não? Por que alguém tem saúde e o irmão, às vezes de sangue, não tem? Por que alguma pessoa tem alguns talentos e o outro não tem? E a resposta começa com essa perspectiva de que Deus trata conosco de forma individual. Para um Tiago, são apenas 11 anos de ministério. 11 anos é pouco. No mesmo episódio em que estava tudo demonstrando que acontecia a mesma coisa com Pedro, Pedro sobrevive, em paz, solto, livre, sem julgamento. Por outro lado, um Herodes que estava tudo indo bem no momento de glória, pá, uma morte vergonhosa. Mas para outros vilões, como já mencionei, morrendo uma morte tranquila. Mas por que isso? Porque Deus ele é infinitamente sábio. E nesse trato individual ele tem os seus propósitos de sabedoria. E muitas das nossas lutas, turma, são em não aceitar como Deus lida com as pessoas e com o mundo. Eu estou lendo um livro sobre contentamento. Se ele estiver aqui, vou mostrar para vocês esse daqui. Ó. Esse livrinho aqui é O Segredo do Contentamento, ok? Estou lendo e tem sido uma bênção esse livro, muito bom. Recomendo, não li inteiro, mas recomendo. O que eu li já vale o ingresso, já vale $1 milhão. E ele tem uma definição de um dos livros que ele usa aqui, do Jeremiah, acho que é Burafs que fala. Ele diz assim, olha lá, definindo o que é contentamento. O livro chama O Segredo do Contentamento, ele vai definir o que é contentamento. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso do espírito humano, né, de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer circunstância. Essa é a definição dele. Então, a pessoa contente diante de Deus, ela recebe de forma interior, graciosa, serena, as decisões de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Se Tiago foi um homem contente, aqui a gente não tem a revelação disso, mas é aquele que vai morrer e ele aceita o destino da morte num estado doce, interior, sereno e gracioso, que se submete, se delicia na disposição sábia e paternal de Deus de matá-lo. Ou Pedro, quando recebe o livramento, se ele é um homem contente aqui, há nele um estado doce, interior, sereno e gracioso, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus de livrá-lo. Aí parece mais fácil. Mas o contentamento lida com as duas coisas. Contentamento tem que ver com aceitar o trato individual divino com cada um de nós. Esse é o primeiro princípio que eu tiro desses 3 homens e 3 destinos. Mas há um segundo princípio que é até meio redundante aqui, uma soberania detalhista. Mas eu quero enfatizar o aspecto da soberania de Deus, de que as decisões da história e das histórias são decisões tomadas por Deus, inclusive nos detalhes. Nesse episódio tem vários detalhes. Tem chinelo, tem algema, tem verme. Deus controla tudo. Deus controla os tempos, Deus controla as ações. Deus está no controle quando tudo vai bem com um Pedro e ele é liberto. E Deus continua no controle quando tudo vai mal com o Tiago e ele é morto. Porque a gente acha que Deus só está no controle quando está tudo bem. Mas Deus cuida da gente também quando não está tudo bem. E nas provações, elas vêm para alguns, não vêm para outros, mas não quer dizer que elas fugiram do controle de Deus. E há sempre aquela perspectiva, né? Por que eu vou morrer assim? Por que fulano morreu tão jovem?
E a resposta é porque Deus está no controle. Nossa, por que eu estou com câncer? A resposta é porque Deus está no controle. E por que eu fui curado? Porque Deus está no controle. E por que o outro não é curado? Porque Deus está no controle. E a gente vai vendo, olha lá, ser apóstolo não significa que vai ter livramento. Estar preso não quer dizer que vai morrer. Momento de glória não quer dizer que Deus aprova. Muito pelo contrário, o momento de glória pode ser seguido do momento de juízo. Às vezes, irmãos, eu vejo nas igrejas, e na nossa igreja, até um certo triunfalismo. Quando alguém passa uma luta, e todos nós passamos, há a perspectiva de que Deus só está atuando e agindo quando as coisas começam a ir bem de novo. Alguém está se encaminhando para uma cura, seja uma cura direta de Deus, seja uma cura mediada por médicos, mas muitos irmãos assim não percebem que Deus continua bom e o plano dele continua perfeito, mesmo quando as coisas vão mal. Já vi muita gente, irmãos, na nossa igreja inclusive, na melhor das intenções, quando alguém está passando algum problema, dizer assim, calma, vai ficar tudo bem. E eu sempre, quando ouço isso, eu penso, quem disse? Não ficou tudo bem para Tiago, ele morreu. Com 11 anos de ministério. Muito pouco. Às vezes a pessoa... Eu já vi situações em igrejas mais pentecostalizadas, do indivíduo fazer uma profecia, a pessoa divorciada, e dizer, seu marido vai voltar. Olha, já faz mais de 30 anos, tá difícil, hein? Já tá contra a família, meu amigo. Então, quem garante isso? O que Deus garante é que, eventualmente, embora a gente não tenha certeza do livramento, o que nós sabemos é que Ele está conosco em qualquer circunstância. E que Ele está no controle de tudo. Mas Ele nunca dá garantia de que as circunstâncias nessa vida vão terminar tudo bem, tudo em paz. Quem determina o que vai acontecer é Deus, e não o nosso desejo de que tudo vá bem. E a última lição que eu queria tirar desse episódio tem que ver com o que acontece com Herodes, que é o que eu estou chamando do princípio do juízo inescapável. Muitas coisas nessa vida são incertas, pelo menos para nós. Mas se tem uma coisa que é certa nessa vida, é o juízo de Deus. Nem todo mundo pode chamar Deus de pai. Nas Escrituras, Deus é pai de alguns, os que creem em Jesus. Mas todo mundo pode chamar Deus de juiz. O que a gente está vendo nesse texto aqui é que, é claro que o juízo para o crente, ele se perfaz de forma substitutiva e, eventualmente, com alguma questão de galardão, mas o juízo do ímpio, ele é direto. E o que nós estamos vendo nesse texto, uma grande diferença entre a morte, mesmo violenta, de um apóstolo e a morte de alguém que persegue o apóstolo. A morte de Tiago trouxe honra por ele ser o primeiro mártir entre os apóstolos. A morte de Herodes foi uma das mortes mais vergonhosas e vexatórias da história, e a gente faz música para dar risada. A gente não tem coragem de dar esse nome para cachorro. E essa é a perspectiva que a gente tem que lembrar. Há um texto que tem ficado no meu coração recentemente, a partir de coisas que eu tenho passado, tenho lembrado. E é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, olha lá. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Esse texto é escrito para uma igreja que está sendo perseguida, sendo afligida com muita tribulação pelos inimigos do Evangelho. E aí que o apóstolo diz, olha, esses camaradas que estão perseguindo vocês, eles vão sofrer. Não sei vocês, né? Eventualmente tem pessoas que convivem conosco, ou no trabalho, ou em algum ambiente, ou na família, e que não gostam da gente por motivos da nossa fé. Não motivos eventualmente diretos, mas às vezes indiretos,
pela forma como a gente expressa a nossa crença bíblica, a nossa segurança em Jesus, a nossa tentativa de uma vida santa, e essas pessoas não gostam, porque acaba confrontando o estilo de vida delas. Pessoas que eventualmente nos ferem, nos perseguem, alguns de forma muito cruel. E eu tenho lidado, lembrando desse texto de Tessalonicenses, e eu também lembro muito do texto de Romanos 12, que diz assim, ele faz um jogo entre o que a gente faz e o que Deus faz. Em Romanos 12 também é um contexto de perseguição aos crentes, diz assim, façam todo o possível, Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, a nossa parte é fazer o que a gente pode para viver em paz com os outros. Aí ele diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a gente não se vinga, a gente entrega a ira para Deus, e a gente agora é a parte de Deus. A nossa é entregar a nossa ira, a parte de Deus é, minha é a vingança, eu retribuirei. Esse futuro aqui é importante, eu vou retribuir, diz o texto. E aí ele volta para falar da nossa parte. Então, isso daí está com Deus. Nossa parte. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A nossa parte é cuidar do inimigo. A de Deus, não. O que tem sido difícil para mim é lembrar que esse texto lida com uma promessa. A gente cuida mesmo dos inimigos, mas Deus retribui. Ele vai se vingar. Ele tem o juízo severo. E esse texto nos ensina isso. O indivíduo está lá, dá risada, quer matar o outro também, pune os guardas, realmente está nem aí com a vida, não está nem aí com a igreja, muito pelo contrário, detesta ou odeia a igreja, só que uma hora vem o juízo. Seja nessa vida ou na próxima, ele vem. E quando ele vem, lamento. 3 histórias. Tiago, que tem o martírio, Pedro, que tem o livramento, Herodes, que recebe o juízo. Esses são os destinos. E o que isso nos ensina? Que Deus tem esse trato individual, que Ele é soberano em todos os detalhes da nossa vida, mas Ele nos ensina também que, especialmente para os inimigos da fé e de Cristo, haverá um juízo inescapável. É isso que eu tenho para a igreja. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Valeu.